Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz, tudo bem? Bom dia a todos, irmãos, amigos. Bom dia, quem está fazendo bom dia, né? 7h33 agora, mas eu sei que tem algumas pessoas também que têm nos acompanhado durante o dia. Isso é muito gostoso, que Deus também abençoe tua vida, te guarde. Foi bom, né? Eu li aí todos os comentários de ontem. É muito gostoso ver a minha família, né? Meus tios, tio Moisés, que bom, né? A bênção. Deus abençoe a vida do Senhor, tia Maria. Que bom ter aqui, né, a nossa família, amigos. É muito gostoso. O meu desejo, né, de estarmos aqui é a ideia de poder trazer esperança, poder trazer uma palavra de consolo. Isso muito gostoso. Tia Sandra também ontem, da minha madrinha Sandra. Que bom ter essas pessoas com a gente. A gente sabe que nós temos a oportunidade, né, de muitas vezes fazer uma live como essa pela manhã, mas isso não é feito sozinho, né? Existem pessoas que estão nos apoiando, pessoas que nos apoiam, isso é muito importante. Então, quero louvar a Deus por cada vida e dizer que o desejo nessa manhã é realmente, em todas as manhãs, é poder realmente ministrar aos corações, poder dizer e profetizar que há esperança, que temos condições de viver, né? De repente, não dias melhores. A gente não pode prometer dias melhores, mas podemos dizer que dias de esperança, de viver dias mesmo que sejam difíceis, complicados, mas entender que nós não estamos sozinhos, mesmo estando só. Mesmo estando só, nós não estamos sozinhos. O Senhor sempre vai levantar pessoas para estar conosco, pessoas para estar nos guardando, ministrando. Os irmãos que já estão aqui no chat, que bom dia, né? Que Deus abençoe, Maria Abreu, Dona Davina, muito bom estarmos todos juntos, né? Nesta manhã e poder glorificar o nome do Senhor. A gente sempre tem feito, né? Iniciamos aí fazendo a leitura de Neemias, do livro de Neemias, com o desejo e a ideia, né, de poder meditar, poder refletir naquilo que Deus pode e quer fazer nas nossas vidas, naquilo que Deus está agindo. Sabemos que Neemias, ele trabalhou na ideia da construção de um muro, o muro de Jerusalém. E nós precisamos analisar e fazer uma vistoria sobre as nossas vidas. Como que nós estamos? Como está a nossa vida? Para que realmente possamos viver o querer e a vontade do Senhor a cada dia nas nossas vidas. Então, o desejo é isso, né? Ontem eu perguntei aos irmãos, a todos que estavam aqui com a gente, aqueles que assistiram depois, o que de repente você pode fazer. Nem é nem o que você precisa fazer, mas o que você pode fazer para de repente melhorar um pouco o seu relacionamento com o Senhor. Estar mais próximo de Deus. Você fala, pastor, mas a minha vida, todos, todos têm condições para estarmos isso. O que a gente precisa entender e realmente mudar um pouco a nossa mente, trabalhar com a nossa mente é não terceirizar a minha vida. Quem me conhece por aqui, né, a gente que tem caminhado junto no pastorado aqui, sabe que eu sou aquele que divulgo a ideia de estarmos juntos. Sozinho não funciona. Sozinho não funciona, sozinho não dá certo. Podemos até tentar, mas vamos nos decepcionar, vamos passar por frustrações, vamos passar por situações complicadas. Então, a questão não é essa, não vai resolver, né? Precisamos estar juntos, mas o fato de estarmos juntos, de viver em comunidade, de viver com pessoas que nos amam, de viver com pessoas que cuidam das nossas vidas, de pessoas que oram por nós, de pessoas que nos abençoam de diversas formas, isso é maravilhoso, isso é muito importante, mas isso muitas vezes nos leva a um comodismo. Nos leva a um comodismo e aí é onde nós terceirizamos aquilo que é responsabilidade nossa. E o meu desejo é isso, olha, vamos ter pessoas com a gente, vamos ter pessoas que vão nos apoiar, pessoas que estarão conosco a cada dia, mas vamos também nos responsabilizar pelas nossas vidas, não vamos terceirizar. Então, é muito importante vivermos isso, entender, assumir a responsabilidade da minha vida. Por quê? Porque a sua vida é importante, a minha vida é importante. Quantas pessoas nos amam, quantas pessoas realmente têm um carinho muito especial pelas nossas vidas,
e principalmente Deus. Então, pensando nisso, eu não posso terceirizar. Eu preciso valorizar, eu preciso entender o quanto eu sou importante. Os meus erros não são importantes, os meus pecados não são importantes, eles precisam ser lançados fora, ser jogados fora, mas a minha vida é importante. E Deus olha para a minha vida. Deus olha para a minha vida. Então, que nós possamos pensar e o desejo do meu coração é realmente, mesmo distante, né? Eu sei que alguns da minha querida cidade, né? Assim como Maria Abreu Simonésia tá aqui com a gente, minha mãe, tantos outros têm nos acompanhado. E mesmo distante, o desejo é entender que podemos estarmos juntos com o mesmo sentimento, com o mesmo coração, com a mesma intenção de querer crescer, de querer nos amadurecer, né? Precisamos conhecer ao Senhor, conhecer a Deus, e Ele nos dá essa oportunidade, isso a todos, sem exceção, a todos, e com esse conhecimento de Deus poder amadurecer, e quando vamos amadurecer, nós desfrutamos desses frutos a qual Deus nos dá. Maravilha? Vamos estar orando assim, tá, Maria? Orar aí pelo Armstrong, né? O Everton e o Slane. Vamos estar orando por todos eles. Eu lembro deles, olha, pequenininho, né? Alguns acho que quando eu saí daí já ainda não existia. Mas vamos estar orando, sim. Mas antes, vamos então estar lendo o nosso capítulo de hoje, capítulo 2 de Neemias. E o desejo do nosso capítulo que nós estamos lendo é você ler, depois tire aí um tempinho durante o dia, onde você puder, uns 5 minutos, 10 minutos, 1 minuto, o que você puder fazer e o que você puder tirar aí, tire para que você possa pensar nisso. Porque meditar é nada mais, nada menos do que pensar. Então, reflita nisso, analise com calma. Diz assim, Neemias capítulo 2. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Atarxés, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então, orei ao Deus do céu e respondi ao rei, se for do agrado do rei e se o seu céu puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então, o rei estando presente a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar carta ao rei, aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixe passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me forneça madeira para a porta da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu o meu pedido. Com isso fui aos governantes do Trans-Eufrates e lhe entreguei a carta do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficial do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalat, o Horanita e Tobias, oficial amonitas, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem de Israel. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração e que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele que eu estava montando. De noite, saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas, que havia sido derrubada pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse, vejam a situação terrível que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venha, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei me tinha dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalat, o Aronita,
Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezando e perguntando: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhe respondi: o Deus do céu fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, os servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhe diz respeito, vocês não têm parte nem direitos legais sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Amém? Nós lemos aqui, e como eu tenho comentado com os irmãos, a ideia é pegar esse texto e fazer uma reflexão dele com as nossas vidas. Porque muitas vezes a nossa vida precisa de reconstrução. Às vezes nós vamos passando por tantas situações, por tantas questões, que nós nos perdemos, nós não sabemos mais como caminhar, para onde ir, para onde acontecer, qual é. E no texto que nós estamos lendo aqui, Neemias sempre servia ao rei, ele era copeiro, ele sempre estava na presença do rei, e um dia o rei percebeu que ele estava triste, percebeu que o rosto dele, tanto diz, né, essa tristeza é tristeza, né, só pode ser do coração. E aí ele vai respondendo, né, no versículo 3, ele diz: com muito medo eu disse ao rei, né, que viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade que estão sepultados meus pais está em ruína e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Neemias está falando de Jerusalém. E você? E eu? Do que nós estamos falando? O que realmente muitas vezes entristece o nosso coração? Porque de repente não é só uma tristeza qualquer, mas é uma tristeza que está, né, como diz no interior, incrustada, agarrada no nosso coração, na nossa mente. E aquilo nos cansa, aquilo nos deixa triste. A gente pode parar e pensar: como não estaria triste o meu coração por essa situação? De repente pode citar, né, às vezes questões financeiras, às vezes questões emocionais, questão de saúde, de relacionamento, tantas questões de pessoas que estão ao nosso redor sofrendo. Então a gente começa a pensar nisso e diz: como não estaria triste? Mas o que acontece muitas vezes, gente, é que às vezes nós queremos nos forçar a não assumir essa tristeza, a realmente tentar jogar para debaixo do tapete. Deixa aí, deixa no cantinho aí, ó, não mexe com isso agora não. Sabe, quando o negócio é muito complicado, você, ó, deixa isso aí, depois a gente vai ver o que acontece. Então a gente tem a tendência de deixar isso para lá, deixar para depois. E aí essa tristeza, ela se torna, ela vai a cada dia tomando proporções que nós não imaginamos. Por proporções que vai realmente nos minando a nossa vida a cada dia. Por quê? Porque, como eu coloquei ontem, é algo muito complicado para mexer, é algo muito difícil para mexer. Não estou dizendo que você tem que sair hoje lá e resolver essa questão, não. A nossa primeira questão aqui, o que eu quero tratar essa semana em especial com os irmãos, é isso, é que nós termos a mente de não terceirizar essas coisas. Existem coisas que nós precisamos fazer. Neemias não terceirizou, porque era a cidade dos seus pais, era onde eles haviam morado, tinha um valor para ele muito grande aquele local. Então ele não terceiriza, mas a primeira coisa que ele faz é realmente assumir a sua tristeza, assumir que estava triste com aquela situação, que aquilo não estava alegrando o coração dele. E ele então se dispõe, mas antes de se dispor a ir a Jerusalém, antes de se dispor a falar com o rei, antes de qualquer situação, a primeira situação que Neemias faz é falar com Deus, é conversar com Deus, é orar, é buscar a direção do Senhor. E muitas vezes nós entendemos que precisamos fazer, eu sei, é isso que eu devo fazer, e a gente sai de carreira para resolver o negócio, a gente sai de qualquer forma, de qualquer jeito. E não é essa a questão. E aí, como diz o velho ditado que muitos conhecem, é aí que damos com os burros na água. Às vezes fazendo a coisa certa, mas da forma errada. E não tem como. Fazer a coisa certa precisa ser feito da maneira certa, da maneira correta. Então existem situações que nós temos a plena convicção que nós não temos como resolver. Mas o fato de nós sabermos que não temos como resolver não nos dá permissão de terceirizar ou de esconder debaixo do tapete ou deixar no cantinho de qualquer jeito. Não. Eu preciso fazer a minha parte. Por mais que eu não consiga resolver o problema, mas existe a minha parte. Qual que é a minha parte? A minha parte é colocar isso nas mãos de Deus. E foi isso que Neemias fez. Foi isso que Neemias fez. E o que nós precisamos entender, então, que a intimidade com Deus é para todos. A intimidade com Deus é para todos os seres humanos. Independente da situação que estamos passando, Deus nos dá essa condição. Mas o que nós vamos ver na história toda
em toda a história, muitas vezes a história bíblica começando com o povo de Israel, até nos dias de hoje, é que as pessoas têm uma tendência muito grande em que alguém fale com Deus por ele. Ah, vai lá e conversa com ele para mim. Já aconteceu, né? Ter alguém ali, você fala, vai lá e fala com ele, conversa com ele, resolve essa situação para mim. Sabe, a ideia de ter certeza, às vezes vão ter situações que nós precisamos. Oh, vai lá, conversa com ele. Sim, mas quando está se tratando da nossa vida, de algo que é muito valioso, de algo que é uma dádiva de Deus, um presente de Deus para nossas vidas, não dá para terceirizar. Não dá para pedir a alguém, mas nós temos lá em Israel fez isso. Israel, onde Deus queria ter um relacionamento direto com Israel, o que Israel fez? Pediu um rei, para que o rei interceda por nós. Não, como eu tenho dito isso, não que não é importante pessoas que intercedam por nós, pessoas que orem por nós, isso é extremamente importante, mas eu preciso fazer isso por mim também. Então a primeira questão antes de qualquer problema, que com certeza você já sabe o que você precisa, quais situações têm entristecido o teu coração, antes de realmente partirmos com unhas e dentes para resolver essa questão, parta com unhas e dentes para colocar isso diante de Deus. Colocar a tristeza do teu coração, a decepção do teu coração. Como isso, pastor? Eu não sei orar. Estamos falando de orar. Orar muitas vezes parece jargão de crente, né? Não estou falando de orar. Porque estou falando de orar, mas posso falar de outra forma. Fale com Deus, converse com Deus. Assim que se de repente agora eu pegasse o telefone e te ligasse, a gente não conversaria, faz uma ligação para Deus. Fale com ele, a meditação é essa, falar, Senhor, esse texto mostra Neemias, eu também tenho essa situação, e eu não sei como fazer, sabe? Falar, conversar com Deus. Porque nesse processo, irmãos, situações vão levantar. Porque muitas vezes quando nós queremos buscar uma transformação para as nossas vidas, quando nós queremos buscar transformação para as nossas vidas, vão levantar muitas pessoas, muitos Sambalates, muitos Tobias, que vão falar, você não consegue, vão zombar. Muitas vezes nós já vivemos uma zombaria, né? Muitas vezes as pessoas não zombam da gente, não zombam de situações, mas temos medo dela descobrir e vir zombar de nós. Vamos muitas vezes ter isso, e é isso que nós precisamos cuidar, é isso que nós precisamos avaliar a cada dia. Não podemos nos contentar com mensagem de segunda mão, sabe? Comida requentada é bom. Comida esquentada ainda vai. Agora imagina comida requentada. A gente come. Eu não tenho problema com isso, mas não é bom. Nada como uma comidinha fresca, feita ali na hora, um feijãozinho no fogão de lenha, maravilhoso. E muitas vezes quando se trata de Deus, das nossas vidas, de Deus falando aos corações, nós parece que nos contentamos com mensagem de segunda mão. Mensagem de segunda mão. Quando nós lemos o livro de Amós e outros textos também vão declarar que havia um momento que o povo iria passar por sede e fome. Mas ele não estava dizendo fome, sede e fome como que nós podemos pensar assim, de alimento, de pão, de água, não, mas da palavra do Senhor. E é isso que nós precisamos pensar. E o que eu preciso entender, o que eu quero que você entenda, é que Deus é o Deus de toda a esperança. Deus é o Deus que pode colocar realmente um novo óculos nos nossos olhos, no nosso rosto, para que nós possamos olhar, por mais que nós possamos olhar, porque quando Neemias chega ali a Jerusalém, os irmãos lembram, ele vai dizer aqui no capítulo 2, que chegou um momento que o cavalo dele não conseguia passar. E a gente pensar no lugar que um cavalo não pode passar, o negócio estava com muito entulho, muito complicado, muito difícil de mexer, mas ele não perde a esperança. E de repente algumas coisas nas nossas vidas podem parecer muito difícil. E às vezes tão difícil que tem nos trazido uma fadiga espiritual, um peso espiritual. Por que vem isso? Porque muitas vezes nosso coração está duro, nós não cremos mais. E quando nós não cremos mais num coração duro, esse coração se torna impuro. E aí nós já não mais atingimos a presença de Deus. Já não conseguimos tocar mais em Deus. E é isso que nós precisamos mudar. É isso que nós precisamos mudar essa questão. De realmente entender que Deus é o Deus de toda a esperança. E o Deus de toda a esperança, ele muda a história. Assim como se você já pular lá para o fim e viu o que Deus fez com Jerusalém, Deus reconstrói os muros. E assim ele vai fazer nas nossas vidas. Assim ele vai agir. Mas para isso precisamos, então, mudar a nossa mente. Mudar a nossa mente. E entender que sim, eu posso ter um relacionamento com o Senhor. Eu posso orar mais. Eu posso ler mais a Bíblia. Não agora
por uma situação de bater cartão, mas por uma situação de realmente de ter um relacionamento com o Senhor. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe profundamente a tua vida nesse dia. Eu quero orar pela tua vida, orar pelo pedido aqui da Maria, para que Deus possa estar agindo e movendo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar as nossas vidas na tua presença. Pai, sabemos que muitos de nós, quando olhamos para tantas situações, tem muitas coisas que têm entristecido o nosso coração. E podemos dizer, como não estaria triste o nosso coração diante das situações a qual vivemos? Mas, Pai, a ideia não é fugir dessa tristeza, a ideia não é pegar essa tristeza e colocar debaixo do tapete, mas ela apresentar ela na tua presença, conversar contigo, orar ao Senhor e apresentar, colocar todas elas nos teus pés, pois sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus de toda esperança, e Tu és o Deus que nos direciona, o Deus que nos guia. Então, Pai, o meu desejo é que o Senhor possa falar aos nossos corações. Espero em nome de Jesus que, através desse momento que estamos tendo aqui, o Senhor fale ao coração dos Teus filhos. Mas, além disso, ó Pai, além disso, o Senhor possa continuar ministrando, continuar fazendo o Teu querer e a Tua vontade sobre a vida de cada um. Ministra nossos corações, abençoa a vida da Maria Abreu, os seus filhos, ó Pai querido, trazendo graça, bênção, agindo. O Senhor sabe o que cada um deles precisa e que o Senhor possa entrar no íntimo do coração deles, agindo, movendo e trazendo, ó Pai, da Tua esperança. É que eu quero orar ao Senhor, Pai, agradecendo a Ti, pedindo a Ti um dia abençoado, abençoa a vida dos meus irmãos, ó Pai. É que eu quero orar ao Senhor e agradecer a Ti, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a tua vida, que Deus derrame paz, bênção sobre o seu coração, Deus possa te abençoar poderosamente e um dia na presença do Senhor. Amém? Fiquem todos com Deus e um beijo no coração.